Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez. Nós estamos aqui agora na resolução da questão 48 do Enem 2011 da prova amarela, primeiro dia, Ciências da Natureza, suas tecnologias, CN, né? A gente sempre chama de CN, beleza? Bom, falando de ciência, falando de biologia, os personagens da figura estão representando uma situação hipotética que não existe, que é ficção, né? De cadeia alimentar. Olha só, o tigre está pensando no ser humano, olha lá. o, o ser humano está pensando num herbívoro, num animal, né? Muito bem. Suponha que em cena anterior apresentada, o homem tenha se alimentado de frutas e grãos que conseguiu coletar. Na hipótese de nas próximas cenas, o tigre ser bem-sucedido e posteriormente servir de alimento aos abutres, tigre e abutres ocuparão respectivamente, olha, nesse caso, o ser humano que estiver comendo plantas, ele é então um consumidor primário, né? Beleza? Consumidor primário, e aí no caso trig não, né? O tigre então vai ser o consumidor secundário. Vou colocar C2, tá? Aqui é C1, consumidor primário. Aqui consumidor secundário. O abutre vai comer depois o tigre, é ou não é? Quando o tigre morrer, o abutre então será consumidor terciário. Terciário. Tudo bem? Bom, questão muito simples, nenhuma dúvida aqui quanto a isso. Então, quando você come salada, minha querida e meu querido, você está se comportando como um consumidor primário, tá? Beleza. Então, ó, tigre, consumidor secundário. A pergunta final é, olha lá, na hipótese de nas próximas cenas o tigre ser bem sucedido e posteriormente servir de alimento aos abutres. Então, tigre e abutres serão o quê? Tigre, consumidor secundário, e os abutres são consumidores o quê? Terciários. Tá? Então, solução, tigre será C2, consumidor secundário, e os abutres serão terciários. Então a resposta, a letra C, de Canadá. Tudo bem? Uma questão muito bonita. Só revisando então, as cadeias têm produtores, consumidor primário, sempre será um herbívoro, ou que come plantas, no caso. C2, consumidor secundário. C3, consumidor terciário. Tudo bem? E quaternário, quintenário e os decompositores que atuarão em todos os níveis tróficos. Depois eu vou fazer uma aula específica só disso, para você ter uma ideia melhor. Então lembre-se, os produtores realizam fotossíntese, normalmente algas e plantas, todas as plantas, praticamente, né? Os herbívoros são aqueles que comem somente isso. O ser humano, lembrando, o ser humano ele é onívoro. Ser humano onívoro. Então ele come tudo. Tudo que tiver na natureza ele come. Então quando ele come salada, ele é herbívoro no caso. Só nesse momento ele está consumindo a planta. Então ele é um C1, consumidor primário. Quando ele come a carne de vaca, por exemplo, ele é consumidor secundário. Quando ele come uma carne de onça, tá? Uma carne intermediária do animal que comeu herbívoro, ele é terciário e assim sucessivamente, tá bom? Então, grande abraço a todos, uma questão tranquila, sem nenhum problema, espero que vocês estudem bastante. Lembrando que esse assunto então é de cadeia alimentar. Entrem na internet, saibam tudo, tá? Eu vou fazer aula sobre isso. Grande abraço a todos.